Convidamos a todos a estarem de pé para lermos a palavra do Senhor. Queria aproveitar que os irmãos estão de pé e pedir para quem estiver mais atrás acompanhar aqui esses bancos à frente. Esse microfone aqui eu acho que não está dando muito certo não, hein? Será que é Bíblia? Olha, eu estou usando ele só. Vou trocar aqui com o Charles. Eu estou usando ele por causa do ventilador. Quando ele bate o ventilador aqui, ó, e nesse calor que tá, sem ventilador não dá, né? Tudo bem que eu sou magrinho, mas eu sou um pouquinho também. Amém, meus irmãos? Vamos ver se o ventilador não vai atrapalhar. Desliga ele não, Charles, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Vamos ler a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra, nós vamos transmitir uma visão. Segundo livro dos Reis 22. A visão que o Senhor mostrou é que enquanto havia o louvor entoado aqui pelo grupo, o teto da igreja se abria e nós tínhamos acesso direto, uma ligação direta no céu. Anjos do Senhor desciam com resposta das orações dos irmãos que estão aqui participando desta reunião. O Senhor foi muito claro, né? Quem veio na reunião já recebeu resposta de oração. Como nós estamos aqui atendendo a orientação do Senhor, porque nós viemos, porque nós precisamos de respostas do Senhor, da palavra dele, da orientação dele, é o que ele tem nos dado. Segundo o livro dos Reis 22, a palavra do Senhor nos diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaís de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Louvado seja o nome do Senhor. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta. Disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo na obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Até aí, que o Senhor possa nos abençoar. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, nós vamos primeiro aqui contextualizar historicamente o que a palavra está nos dizendo, mas o que mais importa para nós é a contextualização profética.
é aquilo que nós temos aprendido, né? Tem sido falado na escola bíblica dominical, porque em toda a palavra, o contexto daquilo que é o projeto de salvação de Deus está contido, em toda a palavra. E o que nós vemos aqui na história é o reinado de um homem, Josias. E é muito interessante, né? Porque ele começou a reinar aos 8 anos de idade, porque o seu pai, Amon, que era o rei anterior, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agiu impiamente, diz a palavra. Amon fez tudo aquilo que o pai dele orientou. Manassés era o rei anterior a Amon, avô de Josias. Tanto Manassés como Amon decidiram reinar por aquilo que eles achavam que era o melhor: a desobediência. Antes de, só estamos contextualizando, tá, irmãos? Antes de Manassés, quem reinava era Ezequias. No final do reinado de Ezequias, a palavra do Senhor, proferida pelo profeta Isaías, inclusive os irmãos conhecem, que Isaías, ele chama o rei e fala assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias virou seu rosto para a parede, chorou muitíssimo, e o Senhor acrescentou a ele 15 anos, não foi isso? E ele continuou ali o seu reinado. Depois disso, veio então os demais reis que nós aqui citamos, Manassés e Amon. E Manassés, ele não queria saber da lei do Senhor. Ele queria reinar excluindo a lei do Senhor. Ele não quis aproveitar aquilo que era bom aos olhos do Senhor, reto aos olhos do Senhor, pelos reis anteriores. Mas ele quis fazer o contrário. E diz a palavra que ele chamou os adivinhos, os feiticeiros, tudo para a casa do Senhor. Pois a partir de hoje, quem estará comigo no reino são vocês. Então, acabou a palavra, acabou o louvor, acabaram os dons espirituais, tudo aquilo que vinha da parte do Senhor foi rejeitado. E o Senhor então concedeu ali a juízo aquilo que era perfeito aos olhos do Senhor, que tinha sido abominado. O Senhor não aceitou, mas permitiu que eles reinassem, para que houvesse então o ensino do Senhor para nós hoje, e também naquele tempo aqueles que viriam depois e colocaram em ordem, né? Manassés então, fazendo isso, achando que estava tudo certo, reinou ainda durante muito tempo, mas fez tudo conforme o contrário do projeto do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí veio então o seu filho Amon. Quando Manassés morreu, automaticamente Amon começou a reinar e achou que o reinado do pai dele tinha sido bom, que ele aprendeu tinha sido bom. Um menino tão novo ainda, né? Amon começou a reinar com 12 anos de idade, e ainda assim achando que estava tudo certo. Reinou, e no seu reinado fez tudo conforme o seu pai lhe ensinou. Mas o povo não aceitou. Chegou um momento do reinado dele em que o povo não aceitou, e aquilo não estava mais sendo bom aos olhos do Senhor, nunca foi aquilo, né? E aos olhos do povo também, alguns que se separaram daqueles que estavam aceitando. E o Senhor então, alguns poucos ali não aceitaram. O que aconteceu? Amon é morto. Mataram Amon. E quando Amon morreu, o seu filho mais novo, né, o rei Josias, então passa a reinar com 8 anos de idade. E a palavra do Senhor é muito clara no texto que nós lemos, dizendo que apesar de ele ter 8 anos de idade, ele reinou. E aquilo que no seu reino, né, no seu reinado, o que ele fez era reto, era perfeito, era condizente à vontade de Deus. Profeticamente agora, dentro desse contexto, nós já vimos aqui sobre os 3 reis, e falando um pouquinho ainda mais do rei Josias, né, nós já lemos
ele então instituiu ali alguns, ele trouxe para perto dele alguns que seriam os seus aliados, aqueles que fariam a obra, aqueles que realizariam a obra, que colocariam em prática aquilo que ele, como rei, estava instituindo. E aí então ele trouxe para perto dele o escriba Safã e também o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias. Na verdade, Ilquias ele não foi levantado sumo sacerdote naquele reinado. Ilquias já era sumo sacerdote e estava dentre aqueles que não aceitou o governo anterior. Ilquias já existia, já era sumo sacerdote e só estava ali para a conferência de tudo aquilo que o rei estava fazendo, se estava sendo reto aos olhos do Senhor, né? E nós vemos aqui então que Josias, agora nós vamos no contexto profético, né? Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade. Isso para nós nos traz um entendimento profético daquilo que é a essência da obra de Deus para nós, como igreja. Vejam, irmãos, nós estamos aqui tratando com obreiros, diáconos, ungidos, pastores, servos do Senhor, que foram inseridos, um dia foram chamados pelo Senhor, tiveram uma experiência na obra, e nós amamos a obra do Espírito Santo, nós aceitamos essa obra, nós entendemos que quando nós viemos para ela, tudo já estava pronto, e que nós iríamos colocar em ordem, nós iríamos colocar em prática o que nos fosse mandado, porque nós somos servos obedientes, nós fazemos a vontade do Senhor. Então, ninguém se assuste aqui não, porque eu vou dizer, tá? Por favor, porque nós estamos falando para obreiros, diáconos, homens maduros, obreiros, diáconos, ungidos, pastores da Igreja Cristã Maranata, certo? Então tá bom, então o que nós vamos tratar aqui é dentro daquilo que nós vivemos. O rei Josias, ele começou a reinar aos 8 anos de idade. E isto tem um entendimento na nossa vida e no entendimento daquilo que é o nosso chamado, a nossa realização desta obra, porque nós vivemos um tempo diferente do tempo dos reinados anteriores. Nós vivemos um tempo. Alguém rejeitou, alguém não quis mais, alguém não aceitou. Mas pela misericórdia do Senhor, aprove o Senhor instituir um reino para nós. E neste reino, num tempo, apesar de ser um tempo que muitos não entendem, né? 8 anos é muito novo, é muito cedo, é muito recente, mas é assim mesmo. Porque nós vivemos o tempo do breve, né? É o tempo da graça, é o tempo do derramamento do Espírito Santo. E é neste tempo, é no derramamento do Espírito Santo, é na vivência de uma experiência com o Senhor que nós tivemos. Cada um de nós aqui teve a sua experiência com o Senhor. E é nessa vivência, é nessa experiência da obra que nós entendemos que maravilha é poder ser chamado para poder ser um obreiro, um diácono, um ungido, um pastor, uma irmã que canta num grupo de louvor, alguém que dá aula, né? Alguém que foi chamado pelo Senhor. Josias começou a reinar aos 8 anos de idade, porque foi um novo momento. E apesar de novo, ele fez tudo diferente daquilo que estava sendo feito. Assim foi para nós também. Neste tempo da graça, no entendimento do chamado que o Senhor nos fez, tudo foi novo para nós. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor de uma maneira diferente. Meus irmãos, o ministério desta obra é leigo. Nós não somos, e quando eu falo nós, estou incluindo a todos que estão aqui, tá? E se tiver alguém aqui, o contrário do que eu vou dizer, por favor, manifeste, nós queremos saber. Ninguém aqui recebe salário para trabalhar na igreja, certo? Se tiver alguém que está recebendo, me avisa. Não? Então vamos continuar. Ninguém recebe salário para trabalhar na igreja. Nós somos remunerados espiritualmente, já fomos remunerados em uma quantia que nem sequer nós temos noção do que é, porque não temos como pagá-la. Porque a salvação para nós, esta obra como bem maior,
é impagável, se é que eu posso dizer assim. Não podemos pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Neste tempo da graça, então, o Senhor instituiu alguns poucos que não aceitaram que os dons espirituais não fossem mais manifestos, que a vontade do Senhor não estivesse sendo prevalecida, que a palavra e a lei do Senhor estivessem sido esquecidas. Não, porque tudo o que nós vivemos é mediante a este tempo da graça, o derramamento do Espírito Santo e a vontade, o governo e a direção do Senhor no nosso meio. É por isso que há 53 anos atrás, há um grupinho que não se rebelou, mas que começou a viver uma experiência diferente. Uma experiência onde o Senhor derramou sobre aqueles que estavam lá 53 anos atrás a sua graça. O derramamento do seu Espírito Santo instituiu ali algo que seria diferente, mas que era necessário acontecer. Embora muitos talvez não queriam viver, os poucos não aceitaram mais o governo anterior. O que eu quero é o governo do Espírito Santo, porque começaram a ter a experiência com dons espirituais. O Senhor falando no meio da igreja, o Senhor instituindo a vontade dele. Então, quando o rei Josias, ele reinou nos seus primeiros anos, e vejam que coisa, né? Isso aqui é um mistério. Nós estamos aprendendo sobre o mistério, né? Vivendo sobre o mistério. O lema do ano é sobre o mistério. Então, é um mistério, né? Josias começou a reinar aos 8 anos de idade, mas ele começou a colocar em ordem as coisas depois de alguns anos, diz a palavra aqui, no 18º ano, então que ele começou a colocar em ordem. Foi quando ele chamou Safã, o primeiro que ele chamou, o escriba, aquele que ouviria a voz do rei e que colocaria tudo em ordem. Quem é este? É quem o Senhor instituiu 53 anos atrás, o presbitério. Aquele que o Senhor derrama as bênçãos, a vontade dele, aquilo que ele quer revelar, não vem de qualquer jeito, né? Nós não chegamos aqui, vamos fazer uma reunião em qualquer lugar, na casa de alguém, e ali o Senhor vai, dentro de um contexto humano mesmo, né? Vamos falar assim, de confraternização, de amizade, e o Senhor vai revelar. Não. Tem que buscar o Senhor. Tem que ter um grupo que vai colocar em ordem, mas que tem que buscar primeiro ao Senhor. E que vai escrever, que vai colocar aquilo que o Senhor está revelando à disposição. E temos recebido esses escritos até hoje, né? Porque o Senhor tem revelado a sua vontade, e em todas as 12 igrejas da área de Pão da Fruta, em todas as igrejas do Brasil e do mundo, chegam as circulares, né? E aí os escribas mandam, tem tudo certinho, só que o escriba não faz aquilo que é a vontade dele. Ele faz aquilo que o rei Josias chamou, e falou assim: a partir de hoje, Safã, você já era escriba, está tudo certo, mas o que você vai escrever agora é uma nova história. Você vai escrever agora é um novo contexto. Você vai escrever agora é algo diferente. É o que eu vou te dizer, porque o reinado agora não é meu. Eu vou fazer aquilo que o Senhor disser para fazer. Então começamos a viver agora na prática as experiências do Senhor, né? Faço uma pausa aqui para dizer aos irmãos, quem tiver acesso e puder assistir a um vídeo institucional que conta a história da igreja, os irmãos se recordarem e verem como é que foi lá atrás que tudo começou. Muito bom. O Manaim lá atrás, antigamente, né? Isso é muito bom. E aí, então vamos aqui, né? Safã foi o primeiro, né? Que foi chamado pelo rei Josias. Mas aí ele chama Ilquias. E veja bem, o rei Josias, que começou a reinar aos 8 anos de idade, para nós é um novo momento, uma nova dispensação, o derramamento do Espírito Santo, a vivência do tempo em que se apressa, por isso que são só 8 anos de idade que ele começou a reinar, um tempo que se apressa e um tempo que é chamado tempo do derramamento da graça, da bênção do Senhor. E neste tempo, ele chama a Ilquias. E ele não institui Ilquias no sumo sacerdote. Ele chama Ilquias, que já existia, que já era sumo sacerdote, que já tinha a sua experiência como sumo sacerdote. Por quê? Porque sem Ilquias, nada daquilo que ele queria colocar em prática ou fazer, iria acontecer. Porque a presença de um sumo sacerdote num reinado era de suma importância e não podia se evitar, não podia não ter um sumo sacerdote, porque ele cuidaria do templo, ele cuidaria das coisas espirituais, ele organizaria
sabia todas as coisas, né? E o sumo sacerdote aqui, como nós conhecemos e aprendemos, e vivemos há pouco tempo os estudos da Escola Bíblica Dominical a respeito do sacerdócio universal do crente. E quem é o sumo sacerdote hoje? É quem? Amém. É o Senhor Jesus, Ele mesmo. Antes de acontecer este novo momento, esta nova dispensação, por isso que nós queremos enfatizar os irmãos aqui, a obra do Senhor não começou há 53 anos atrás. Para nós, o Senhor nos deu uma experiência de vivermos algo novo, mas a obra do Senhor já existia. A figura do sumo sacerdote, o Senhor Jesus, Ele já existia. Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Ele sempre foi Deus. É por isso que Ele era inevitável que Ele estivesse ali, que Ele não estivesse. Ele tinha que estar ali. Então Ele chama Ilquias e Ele fala assim, né? Ilquias, você vai tomar o dinheiro que está aqui, o dinheiro que foi levantado no meio do povo, o dinheiro que está na casa do Senhor, você vai ajuntar e você vai, aquilo que foi trazido por todos na casa do Senhor, né? Você vai fazer o quê? Vai dar nas mãos daquele que tem cargo da obra, dos encarregados, e eles também vão dar na mão dos demais, até chegar naqueles que são os trabalhadores da obra, né? Em que a palavra descreve aqui. Ou seja, quando Ilquias ele foi chamado, estava ali presente também os valores espirituais. Para nós, eles já existiam. Aquele dinheiro ali não é tratado aqui para nós de maneira física, né? Não, os trabalhadores, eles têm que receber o seu dinheiro. Pelo contrário, nós vamos ver aqui que o dinheiro foi dispensado ali, foi dividido, foi dado, está tudo certo, mas chegou um momento que eles falam assim, não, nós queremos obrar com fidelidade. Nós queremos, porque nós entendemos que os valores espirituais excedem. Os valores espirituais não acabam. Os valores que quando nós chegamos daqui já existiam. Quando eu cheguei na obra, quando eu fui ter as minhas primeiras experiências com o Senhor nesta obra, já existiam esses valores, já estavam instituídos aquilo que eram os princípios cristãos, as doutrinas, as sãs doutrinas, aquilo que vinha da parte do Senhor, a essência desta obra de viver em meio de um corpo, de uma igreja que vive corpo reunido, alcançando dons espirituais e proclamando que Jesus em breve vem. Essa é a nossa experiência, né? Nada disso mudou. O que Josias estava colocando em ordem, que o que precisava ser colocado em ordem, era aquilo que tinha se perdido, aquilo que tinha sido negado por um povo, aquilo que tinha sido recusado por alguém, e pela misericórdia e pela graça, o Senhor nos deu. Nós chegamos aqui, e quando nós chegamos, o templo já estava pronto, a obra já estava ali acontecendo. O sumo sacerdote, a figura do sumo sacerdote, para todos aqueles trabalhadores que foram convocados a trabalhar, quando eles chegaram ali, a figura com que eles viram, a primeira pessoa que eles tiveram contato, não foi homem. Eles não chegaram ali, para quem eu tenho que me apresentar, não. Quem os procurou, quem teve contato direto com eles foi o sumo sacerdote Ilquias. A experiência que nós tivemos nessa obra, desde o dia em que nós vimos aqui pela primeira vez, foi com o Senhor Jesus. Nós tivemos contato com Ele. Ele se apresentou para nós. E nós nos constrangemos, né? Sabe por quê? Porque Ele trouxe para nós esses valores espirituais. Nos apresentou todos esses valores. Nós não conhecíamos, não tínhamos noção, não sabíamos o que era o louvor revelado, o que era a palavra revelada, o que era a experiência dos dons espirituais do Senhor falar e se cumprir. Ao final do culto você vai dar assistência e a pessoa fala, ó, foi comigo esse dom, o Senhor falou comigo. De você ir na casa de alguém fazer uma visita, sem saber às vezes o que vai pregar, o que vai falar, e o Senhor revela a sua vontade. Meus irmãos, que valores são esses? Nós não podemos dispensar os valores espirituais, e quando nós tomamos posse desses valores espirituais, nós vimos que eles são tudo para nós. E aí, o pagamento é tão alto,
pagamento é tão alto que chega um momento da nossa vida que cai a ficha, né? Nós olhamos e falamos bem assim: porém com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Eu quero contar uma experiência aos irmãos aqui. Eu, quando era jovem, eu queria ser obreiro. Procurei o pastor, falei assim: pastor, eu quero ser obreiro. A gente sempre aprendeu a ser ousado, né? Quando eu fui procurar ele, eu já fui procurar de gravata, de camisa e gravata. Eu queria tanto que eu falei assim: eu já vou me apresentar como tal, né? Aí cheguei ali, de gravatinha, jovenzinho, acredita se quiser, fininho, magrinho, todo raquítico. Pastor, eu queria ser obreiro. É mesmo? É. Então tá bom, meu filho. Você quer ser obreiro, né? Quero. Amanhã tem madrugada, 6 horas. Amém. Fui na madrugada, né? Eu na madrugada, falei: pastor, tô aqui na madrugada, hein? Então tá bom. Vem com o seu grupo de assistência, que hora que é a limpeza? Aí fui eu lá. Que hora que é a limpeza? Fui pra limpeza. Acabou a limpeza, os irmãos me lembraram: ó, 7 horas tem um culto profético. Falei: amém. Falei assim: você o primeiro a chegar. Ah, tem um detalhe, né? O pastor falou comigo assim: ó, você quer ser obreiro? Seja o primeiro a chegar e o último a sair. Aí eu: amém. Tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Já dei conta logo de fazer minha cópia de chave e já queria ser o primeiro a chegar. Mas olha, irmãos, acreditem se quiser, obreiro menino, né? Achando que estava abafando, que estava fazendo tudo, né? Eu queria ser o primeiro a chegar, mas eu chegava lá, sempre tinha o diácono pegando o caminho. Eu sempre perdia o diácono. Chegava ali, eu estava o bendito do irmão ali, ó, pegando o jardim, e eu pedi: posso regar um pouquinho? Pode. Eu já reguei isso tudo aqui, só falta isso aqui, tá? Falei: amém, deixa só um pedacinho mesmo que já serve. Aí o pastor foi me ensinando, dizendo: ó, fica ali no portão e vai aprendendo. Aí eu ficava no portão, o irmão me ensinando: ó, quem chegar, você vai saudar com a paz do Senhor, aperta a mão da pessoa, né? Mas se for um visitante, salve com a paz do Senhor também. Mas não tem problema se você quiser dar uma boa noite para quem passar na rua. Você está aqui no portão, passou ali na rua, dá uma boa noite, cumprimenta a pessoa que está na rua também, convida se ela quer participar do culto. E ali eu fui começando a aprender, né? E começou a vir esse desejo de servir na casa do Senhor. E aí então eu comecei a me apresentar mais, vamos dizer assim, né? Querendo mais servir na casa do Senhor, né? E fui vendo. E eu percebi uma coisa: quanto mais eu fazia, mais eu devia. Porque eu fazia, eu ia para o culto, e o Senhor sempre me abençoava, abrindo as portas, curando as enfermidades, abençoando a minha casa. Eu nunca fiz para pagar, eu sempre fiz para dever. Sempre fiz para entender que a minha vida é uma vida de dívida ao Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala que eles obravam com fidelidade. E a palavra fidelidade, ela pode derivar de algumas coisas aqui. Fidelidade, a primeira coisa que vem à memória, talvez à mente, a respeito dessa palavra é a não traição. Fidelidade ao Senhor é exatamente isso mesmo. Você tem um Senhor. Você foi inserido em uma obra. Você é dirigido por um Espírito Santo. Você tem o governo do projeto de um Deus Pai. Você está inserido em um corpo vivo. Por quê? Porque você tem isso e você não pode trair. Você não pode chegar e falar bem assim: não, eu não aceito mais, eu não quero mais. Um dia você fez um compromisso com o Senhor. Um dia você aceitou este casamento espiritual. Um dia você fez um voto com o Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui de forma alguma
querer cobrar de um ou de outro, como pastores, de falar que você não está fazendo, de que você tem que fazer, porque quem te recebeu no dia em que você foi chamado para trabalhar na obra foi o sumo sacerdote. É a ele que você deve toda a satisfação do seu chamado. É a ele que você deve o cumprimento, a realização de toda a obra que você foi convocado a fazer. E se você foi chamado por ele, saiba de uma coisa: tudo está na ciência dele, no conhecimento dele. Nada passa batido, nada pode se esconder, porque tudo o que ele faz é registrado. É por isso que o sumo sacerdote estava do lado dele sempre. Se os irmãos forem olhar aqui, o escriba, a figura do escriba, aquele que registrava todas as coisas. Tudo que nós fazemos nesta obra há um registro espiritual da nossa vida, sabe, irmãos? Se nós agimos até aqui com fidelidade ao Senhor, se nós fizemos tudo o que era reto aos olhos do Senhor, se nós realizamos a obra do Senhor com fidelidade mesmo, tudo foi registrado. Mas da mesma forma que, se você fez alguma coisa contrária àquilo que é a vontade do Senhor, também está registrado. E se isso aconteceu, é tempo de você corrigir, é tempo de você colocar em ordem. Hoje à tarde eu estava conversando com um obreiro de outra área, e ele já é obreiro há aproximadamente 50 anos, desde o início, mais ou menos 40 e poucos anos. E ele, conversando hoje comigo, ele falou bem assim, do nada, né, vamos dizer, né? Mas não é do nada, é o Espírito Santo, né? Eu estava orando no meu coração, falando assim: Senhor, o que falar hoje na reunião? Não podemos falar aquilo que é nosso. Nós já tínhamos, na verdade, uma direção do Senhor, mas o Senhor sempre acrescenta, né? E as palavras daquele obreiro foram muito boas, né? Dentro daquilo que é o aspecto que nós estamos tratando aqui. E ele disse bem assim: eu me lembro, no ano de 1985, acho que ele falou, muito tempo atrás, né? Eu estava na igreja tal, e eu chegava na igreja, o culto era 7h30, eu chegava lá sempre 1 hora antes, 6h30, tinha no anexo um barbantezinho, a gente pegava o barbante, amarrava no primeiro banco, e colocava até o último, e vinha alinhando os bancos, aí vinha no outro lado, colocava o barbante. Alguém que já viu isso? De repente eu contando novidade, quem já viu, levanta a mão, por favor. Ah, então tá bom. Aí vinha, amarrava no próximo banco, ia lá, ia alinhando os bancos. Aí chegava a criança, né, correndo no meio do tempo, ela desalinhava, e ele olhava que estava todo assim, ó, perfeccionista, né? Acertando o banco, colocando em ordem. Cada banco que ele acertava, que ele passava um paninho, ele orava e falava assim: Senhor, aqui vai sentar uma vida. Fala com ela hoje. Esse foi o jovem Abel lá atrás, quando quis ser obreiro, viu? E eu olhava para aqueles irmãos obreiros, diáconos que faziam isso, bem mais velhos do que eu de idade, né? Homens que eu respeitava muito. Eu olhava para eles e assim, eu tinha um respeito, né? Eu olhava para eles assim: outro diácono, eu quero ser igual a ele. Se um dia eu for diácono, eu quero fazer o que ele faz. Eu aprendi a alinhar, eu alinhei algumas vezes o banco ali, né? Quando ele deixava, eu colocava, ele era o dono do barbante, mas de vez em quando eu chegava cedo, ele começava e alinhava também. Aprendi, né? Colocava o banco em ordem, colocava as coisas em ordem, o povo ia chegando, a igreja estava ali, culto profético, os irmãos chegavam com os papelzinhos na mão, assim: ó, toma aqui, eu trouxe um sonho, eu trouxe uma visão, colocava tudo em ordem. Meus irmãos, quando nós chegamos nessa obra, tudo já estava pronto. E nós só precisávamos ajeitar o culto, né? Senhor, faz a tua vontade.
Senhor, fala no meio do teu povo. Revela, Senhor, os teus mistérios. Acrescenta, Senhor, o que o Senhor precisa acrescentar na vida de todos que entrarem. Retira aquilo que não é do Senhor. Sempre foi a nossa oração. O Senhor nos preservou. Ontem estava no seminário, alguns aqui participaram do seminário dos jovens. Teve uma aula ali, foi ali o pastor Josias, né, que trouxe essa aula. Na verdade, um histórico da obra e daquilo que acontece, do que é a Igreja Cristã Maranata. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, já tinha sido uma informação que nós tínhamos recebido antes, mas nós nos alegramos muito com isso. Na pandemia, nós vimos tantas coisas ruins sendo faladas na mídia. Empresas fechando, coisas não acontecendo mais, tantas coisas sendo finalizadas, mas o nosso culto, mesmo que online, acontecendo todo dia com uma palavra nova. E durante isso, sem a gente saber, 172 novos templos construídos. Só durante a pandemia isso. Eu não sei o número exato, irmãos pastores aqui, se alguém souber a informação, me passa, por favor. Mas eu sei que no Brasil hoje nós temos mais do que 8.500 templos. É isso? Eu não sei exato. Nós temos mais do que 8.500 templos. Ah, pastor, mas você está fazendo o quê? Está fazendo matemática, querendo mostrar que a Igreja Maranata é grande? Não. Estou querendo dizer o seguinte: que o Senhor manteve a obra dele de pé até hoje. E esta obra está só sendo aperfeiçoada por Deus. Independente se eu vou querer ou não, ela vai continuar. Se você vai querer servir ou não, ela vai continuar. Mas saiba de uma coisa: você está vivendo uma oportunidade. Ela é única e ela é tão maravilhosa de você estar servindo ao Senhor como um obreiro, como um diácono, como um ungido, como um pastor. Não importa a função, não importa o que você foi chamado para fazer. Faça com fidelidade. Faça com amor ao Senhor. Tenha fidelidade em tudo. É com fidelidade que esse novo templo aqui foi levantado. É com fidelidade que esses bancos novinhos aí, os irmãos estão sentados nele. É com fidelidade que nós temos hoje um grupo de obreiros, diáconos, de irmãs aqui, de irmãos, participando desta reunião. Isso aqui é só do polo, né? É com fidelidade que o Senhor está nos preservando. Se você está de pé, é porque você tem sido fiel ao Senhor. E procure manter isso. Ou se porventura em algum momento ou em alguma coisa você não está sendo fiel ao Senhor, o momento é agora de você fazer com o Senhor este pacto, esta aliança, este momento novo na sua vida, de viver este tempo da graça, derramamento do Espírito Santo, de ter uma experiência diretamente com o Senhor Jesus, de saber que tudo que é feito aqui é registrado por Deus, está sendo administrado por Deus. Aqui não acontece nada com bagunça. Ah não, a igreja de Nova Ponta Fruta faz diferente de Balneário 2, que faz diferente de Morada do Sol. Não, nós somos unificados pela doutrina que é revelada pelo Espírito Santo. Nós fazemos tudo diante da vontade do Senhor. Se você tiver que passear com a sua família e sair daqui, eu vou lá para o Maranhão passar férias, entra em uma das nossas igrejas, o culto vai ser o mesmo. O mesmo que eu digo é a estrutura, porque a palavra é nova, a dispensação do Espírito Santo de Deus é nova. É por isso que o livro, o último versículo finalizando aqui, o livro que estava perdido, que os reis anteriores, Manassés, sabe o que ele fez com esse livro que foi achado por Ilquias? Manassés pegou ele e fez bem assim, ó. Está escrito, irmãos vão ler lá, capítulo 20. Ele escondeu, ele guardou, ele achou que não tinha mais importância usá-lo. Ele não queria saber da lei do Senhor. Isso é muito sério. Mas não importa se alguém antes de mim ou lá atrás, ou um povo que rejeitou e que não quis, não importa para mim. O que eu quero saber é: eu tenho acesso a este livro hoje, o livro da lei. A palavra do Senhor está de pé, e é pela palavra, e é pelo sangue e pela palavra que nós vamos vencer.
chamou Safã do escriba e falou assim: toma, coloca em ordem. Safã olhou perfeitamente. Safã não fez isso aqui não, ó. Sabe o que ele fez? Ilquias nem pediu para ele fazer isso não, tá? Ele abriu o livro, a primeira página, começou a ler. Ele se interessou por aquilo tudo. Aquilo que era a vontade do Senhor para ele era perfeita. E ele começou a se interessar. Quando ele começou a se interessar, ele falou assim: não, isso não pode ficar guardado. Chamou Ilquias, o sumo sacerdote, e falou assim: eu quero te contar tudo o que está no livro. Ilquias já sabia o que estava no livro. O sumo sacerdote participou dos reis anteriores. Ele já sabia tudo que estava na lei do Senhor. Mas mesmo assim ele falou assim: você quer me contar? Então me conta. E ali Safã começou a contar tudo para ele do que estava no livro. E haviam até abominações ali, coisas que o Senhor não se agradava. E falava assim: ó, o Senhor não está nisso, porque a doutrina do Senhor, ela faz uma separação para nós. Ela nos mostra o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Ela mostra que aqui está a obra do Senhor, ali não está, eu não vou para ali. Eu não quero saber o que está acontecendo ali, eu quero saber o que está no livro da lei do Senhor. Então Safã, demonstrando todo o interesse, falou assim: eu vou tomar posse deste livro, eu vou ler este livro, eu vou conhecer este livro, eu quero colocar em ordem tudo que está neste livro, e eu vou ler ele para o sumo sacerdote. É por isso que hoje, na figura do presbitério que nós citamos aqui, tudo é colocado em ordem diante do Senhor. Não pensem os irmãos que chegam ali, né? Vou falar aqui dos irmãos, né? Eu falei no início, nós estamos aqui entre irmãos, né? Pensa os irmãos que chegam ali para ver assim: ó, pastor de tipo presidente da igreja, ele toma conta de tudo, ele faz o que ele quer. Não. Chama o conselho presbiteral, chama os pastores. Se for preciso, não, vamos fazer uma reunião com todos os pastores aqui antes de começar o seminário. Não é assim? Não é assim que acontece? Aí nós participamos da reunião lá, todo mundo fica calado, só ele que fala isso? Não, ele abre e fala assim: quem quiser pode falar aí, ó. O que vocês acham dessa aula? O que pode ser acrescentado? Qual a revelação que vocês alcançaram? Por quê? Porque o escriba, ele registra aquilo que é da parte do Senhor, não é dele não. Ele fala assim: o que o Senhor pode acrescentar aqui? Eu vou aqui, ó. Mas olha só, quando nós chegamos, já tinha coisas escritas no livro. Não pense os irmãos que nós chegamos aqui e falamos assim: não, eu vou acrescentar com aquilo que é meu, que eu acho que o que está aqui não serve. Pelo contrário, o que está aqui nos trouxe em 53 anos até aqui. O que está na lei do Senhor é que nos preservou em todo este tempo. O que o Senhor nos fez viver como homens que fomos chamados pelo Senhor para obrarmos na obra dele, foi com fidelidade que esta obra chegou até aqui. Foi com jejuns prolongados, foi com muita oração, foi com imposição de mãos, foi com jejuns de muitos irmãos que estavam dentro das suas casas muitas vezes, deixando de fazer as suas coisas pessoais para servirem ao Senhor. Foram com homens. E no início dessa obra, o seminário hoje é de um dia, né? Metade de um dia e meio. O seminário antes era de 5 dias. Abandonavam, um termo, estou usando aqui, na verdade os irmãos vão entender, né? A casa, largavam ali a família ali para servir ao Senhor, mas não faziam isso assim: ah não, eu não quero saber da família não. Senhor, estou indo realizar a tua obra, cuida da minha família. E sempre foi assim. Voltavam no Manaim, chegavam ali: olha, eu estava enfermo aqui, mas durante esse período de seminário que você estava lá, eu recebi um renovo do Senhor e fui curado. Quantas famílias disseram isso? Eu conheci um pastor do início dessa obra que está vivo até hoje. Inclusive eu tive o privilégio e a alegria, no dia do meu chamado ao diaconato, este pastor estava no culto e ele que me chamou. Ele chamou meu nome, né, e orou por mim, né? Pastor do início da obra, pastor Anderson, os irmãos conhecem, né? Pastor Anderson do início da obra estava ali, ele me contou. Eu era jovem ainda, sentei do lado dele e falei assim: o primeiro louvor que eu fiz foi ele que me colocou para fazer. Aí ele me chamou, eu falei assim: ó, hoje você vai fazer o louvor. E eu achando, já era jovem, né? Falei assim: ó, já estou com obreiro, tá tudo certo, né? Os irmãos lá da Guimarães já ouviram esse trem, já riram bastante, né? Ele me chamou e falou assim: ó, hoje você vai fazer o louvor, tá? Amém. Então pode vir. Vou orar com você aqui. Orou. Sentei no primeiro banco. Na verdade era uma fileirinha só de banco, na igreja de Araçás 2, ali no Trabalhinho. Uma fileirinha de banco, eu sentei no primeiro banco. Deu 7h29. Eu olho pro lado. Aí senta alguém do meu lado, né? Aí
pensei, óleo ou não óleo? Quem é, né? Nervoso, jovem, fazer o primeiro louvor, óleo ou não óleo, óleo ou não óleo. Quando eu olhei para o lado, o coordenador do polo. Aí eu olhei para o coordenador, ele olhou muitas coisas assim. Eu olhei para o relógio 7h30. Subi no culto, a perna tremendo. Fiz desse jeito, irmãos. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a estarem de pé. Eu ajoelhei, mas não dei a igreja ficar de pé. Quando eu olhei pela gretinha aqui do culto, a igreja toda de joelho, claro, e ele de pé. Aí quando eu vi ele de pé, eu falei assim, me desculpe, irmãos, é de joelhos. Aí ele ajoelhou, olhou para mim, aí ele ajoelhou. Aí eu terminei de clamar, fiz o clamor, quando eu terminei de clamar, eu falei, a igreja de pé. A igreja sentou, sabia que era para sentar, e ele ficou de pé. Vem aqui, eu aqui, né? Aí eu, desculpe mais uma vez, sentado. Nervoso, aquele negócio todo, né? Esse foi meu primeiro louvor, minha primeira experiência de louvor, né? Desci dali, falei, nunca mais quero fazer louvor. Me colocou para fazer louvor no final de semana ainda, um coordenador me vendo, meu Deus. E aí, acabou o culto, desci do púlpito, aí o coordenador veio, olhou para mim e falou assim, é a sua primeira vez? Aí eu falei, percebe-se, né? Ele falou assim, é assim mesmo. Eu falei assim, mas você viu que eu te obedeci, né? Ele falou assim, sabe por quê? Porque quem está lá em cima do púlpito tem uma responsabilidade de colocar em ordem o culto. Se você falou que era de pé, eu fico de pé. Se você falou que é sentado, eu sento. Eu falei, me desculpe, não vai acontecer mais não. Eu falei, então amém, tudo bem. Eu aprendi uma coisa. Naquele primeiro dia ali, né? Eu falei assim, eu errei, mas eu já aprendi a não fazer isso mais. E eu aprendi que quem está aqui está no governo do culto. Tem uma responsabilidade. Se você fizer, então no culto da igreja de vocês, se alguém mandar ficar de pé, fica de pé, tá? Fica sentado, fica sentado. É assim mesmo. Aí o pastor Anderson, finalizando aqui, irmãos, o pastor Anderson chegou e falou bem assim, olha, você é um jovem, você está começando agora, e eu queria te contar uma experiência. No início desta obra, a minha esposa não serviu ao Senhor, e eu fui convocado para poder estar numa reunião de busca ao Senhor, de dons, e ela falou bem assim, não, você não vai não. Ele falou, não, eu vou. Não, você não vai não, eu vou. E eu fui. E ela ficou em casa chateada comigo. E eu falei assim com o Senhor durante o período que eu fui buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, eu tenho que levar alguma coisa para ela. A mulher está chateada em casa comigo. Alguma coisa tem que acontecer. Ele orando no coração dele, né? Aí um dos irmãos que estavam participando olhou para ele e falou assim, pega essa folha. Ele orando em silêncio. O irmão falou assim, pega essa folha. Ele estava no meio de um mato, né? Lá no Manaim. Pega essa folha aqui. E pegou e falou assim, abre a sua Bíblia. Abriu, colocou uma pedra, colocou. Leva para sua casa, porque o Senhor tem algo a fazer na vida da sua mulher. Quando você chegar em casa, você abre a Bíblia nesse marcador. É como se fosse um marcador de Bíblia, né? Ele chegou em casa e abriu. Quando ele abriu, a folha estava pegando fogo. A mulher dele olhou, aí ele foi e leu o texto. Quando ele leu o texto, a mulher dele falou bem assim, eu quero viver o que você está vivendo. Foi com essa experiência e tantas outras que nós chegamos até aqui. Com a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Essa tem sido a obra do Senhor no nosso meio. Nosso horário está bem avançado aqui, mas eu gostaria de pedir os pastores aqui para poder transmitir algumas experiências, conforme foi uma vontade e uma orientação do Senhor. O Senhor falou que seriam transmitidas algumas experiências aqui pelos pastores, ungidos. Queridos, a paz do Senhor. Já compartilhou a experiência do primeiro louvor. E antes de você contar a experiência do primeiro louvor, o Senhor me fez lembrar da primeira vez que eu tinha feito louvor também. Amém. E eu pensei, conta no conto, porque foi bem musicado também. E ele, ainda jovem também, tinha muito desejo de
jovem. E de fato eu coloquei no coração, quer fazer um louvor. Quer. Um belo dia de trabalho também, eu trabalho na igreja. E está planejando uma velha. E o pastor também falou assim: olha, então você vai de um jeito, né? E eu não lembro. Você colocou de joelho, não ficar de pé, né? Eu coloquei a igreja de joelho. Os irmãos faziam, eu fiz o valor normalmente. Aí, na hora de levantar, eu vejo pedir dele para sentar, e digo que deixa ficasse de pé. Os irmãos ficaram na igreja, todos ficou de pé. E eu não vou considerar, eu não toquei isso. E foi tocando louvor, e cantou o primeiro louvor, pediu a palavra de glorificação, aí o louvor, pediu o segundo louvor, a igreja de pé, você imagina a situação. A igreja de pé, aí eu pedi o terceiro louvor, e a igreja de pé. Quando eu pedi o terceiro louvor, tinha uma irmã no grupo de louvor, que ela fez o seguinte sinal. Eu sabia que a igreja tinha um problema, porque os vizinhos reclamavam muito do som da igreja. Aí eu falei assim: irmãos, esse louvor nós vamos cantar suavemente. E continuamos a cantar ainda o terceiro louvor. Quando acabou o terceiro louvor, entramos no quarto louvor. Quando eu ia pedir o quarto louvor, já estava os imediatamente no quarto louvor. Aí que eu me lembrei, me toquei com a situação. Em nome de Deus, isso é levantar a mão. Aí quando eu mandei ele sentar, eu falei assim: irmãos, pode se sentar, o pastor veio, não precisa não. Já estou de pé agora, vem aqui, e ele assumiu, eu sentei, né, eu fiquei ali e tudo, e ele já de pé mesmo, recebeu a palavra, e fez tudo. E aí eu confesso, irmãos, eu fiquei arrasado. Eu falei que eu entrei numa luta com eles. Eu disse para mim mesmo assim: nunca mais eu fui. Eu fiquei ruim mesmo. Nunca mais eu fui. E até então, isso foi uma luta, porque nas madrugadas, eu abri as madrugadas, eu chegava mais cedo, eu já chegava mais cedo, quantas vezes eu abri igreja, sabe? Eu estava com muita disposição. A partir dali, eu já chegava mais tarde, para não dar chance de alguém pedir para eu fazer. Então, eu de fato, queridos, a Rogério chegou para o culto e chegava às 7h25, porque não queria que ninguém pedisse sequer para estar na frente e madrugada, chegar às 6h02, 6h05, para não ter um. Eu de fato entrei nessa dificuldade. Queridos, até um dia que tem um companheiro que ia para uma outra igreja, e ele falou assim: Rogério, vamos lá comigo e tal. Aí eu falei com ele: olha, eu vou, mas eu só vou para te acompanhar. Eu não vou fazer nada, eu não quero nada, eu só vou te acompanhar porque eu gosto muito de você e eu vou te acompanhar. E fomos. Chegamos lá, nessa igreja de Paulo. Ali, no culto profético, um irmão que não me conhecia, ele teve uma visão, ele perguntou assim: o jovem aqui, ele dirige o louvor? Aí, o irmão estava comigo e falou assim: pois eu tive uma visão de que ele estava tomado em fogo. E quando ele assumia o culto, o chão da igreja se incendiava, na hora do clamor, o chão da igreja se incendiava, de famosa, toda a igreja, ela tomada uma grande operação. Eles daquele louvor, daquele momento, e no clamor, Deus já nos visitou de uma forma tão poderosa, uma ministração de línguas estranhas. O culto foi um Pentecostes aquilo ali. E no passado, e aquilo ali para mim foi, tanto é que hoje eu lembro com detalhes daquilo que aconteceu
E aí acabou, foi aquela experiência, aí eu fiquei muito excitado. Glória a Deus. Aí eu fui procurar o pastor. O pastor, eu vou contar a história também, né? Aí ele me trouxe uma palavra que eu nunca mais esqueci, também. Ele disse o seguinte: olha, esse sentimento, esse temor que você tem da figura pública daquela igreja, é temor que tudo serve para ele. Glória a Deus. Eu creio que antes que o pastor Abel sair aqui, tinha temor nesse coração. Há um temor do servo quando ele assume. Porque a responsabilidade que nós temos, que a irmã nas quartas-feiras tem, que a professora tem, é de saber que nós não levamos nada nosso. Nós somos tão somente instrumentos das mãos do Senhor. Então, queridos, se você tiver um temor, olha, eu não sou capacitado, eu não tenho isso, isso não é para mim, não é. Sabe aquela coisa, não é mesmo não. Mas é o Senhor, nós temos dificuldade. Glória a Deus. Quanto menor você se posicionar, mais o Senhor vai te usar com graça nas mãos. Amém? Glória a Deus. Aos obreiros fica a recomendação, é ver, acrescentar, normalmente, o nome do Senhor. Amém. Algum outro companheiro aí queira transmitir uma experiência? Mas o pastor Abel, ele estava falando, né, sobre o culto, né, que o culto realizado aqui é o mesmo culto realizado em qualquer outro lugar no Brasil, no mundo, mas que sempre no culto há algo novo, né? Há uma operação nova do Espírito Santo. E me fez lembrar, né, um dia na igreja do Morro da Lagoa, no ano passado, nós estávamos num culto, né, realizando, normalmente, estava postando a palavra ali na hora do culto, o pastor falou que não ia, né? Aquela que já estava na mão, ele já tinha ido, ele estava ali, olhando, com misericórdia, o que vai ser, e cantou o louvor das crianças, né? E normalmente, como as crianças fazem, uma após a outra, né? Ali glorificando o Senhor, mas naquele dia aconteceu algo diferente, né? E quando as crianças começaram a glorificar, a igreja sentiu que o fogo desceu, né? A igreja se tornou em glorificação, e até as crianças visitantes que estavam ali naquele dia começaram a glorificar, levantaram, glorificaram. E o culto ele foi uma bênção, um culto diferente, né? E quando eu subi, então para entregar a mensagem, para ler o texto, só da igreja, né? Nós vamos abrir a palavra, o texto e tal. Colocou a igreja de pé, normal, né? Normalmente, isso aí. A igreja de pé, quando eu vou abrir o livro tal, né? Normalmente aquele silêncio, né? Os irmãos procurando o texto, de repente, o visitante, a criança visitante, ela começou a glorificar. Ninguém pediu uma glorificação, né? Porque eu abri o texto e tal, ela começou a glorificar. Daí então foi, né? Que já tinha caído, se espalhou mais ainda, né? E a igreja se tornou em glorificação. O Senhor começou a falar em línguas estrangeiras professores, né? Glória a Deus. Ou seja, praticamente eu não precisei de pregar, né? E ali foi uma bênção. Então, mostrando que os nossos cultos, né? Sempre é algo novo, né? Sempre é um culto novo, é uma bênção nova, né? Glória a Deus. Ficou mais difícil para quem foi no outro dia pregar, né? Quem vai aí? Mandel, você fala, não tem que dar aquela afastadazinha. Rapaz, Senhor, diante desse contexto que o pastor Abel pregou, a condição da obediência, da hora ao culto, nós temos visto os testemunhos acontecer, sinais. E na nossa igreja, nós falamos em forma, né, expressão fora do falar, que nós amamos Acender as lâmpadas ali. Nós amamos isso aqui, a nossa igreja. Nós, na vigília,
na vigília agora, no término do ano, quando iniciamos ali a vigília, o Senhor nos dá uma visão, e essa visão ela decorria da seguinte forma: o Senhor mostrava que a igreja era como um lago, e no decorrer da vigília era por isso que muitos peixes eles saíam do fundo, vinham até a superfície da água, como se tivesse faminto, ou seja, buscando ar, alimento. E nós ficamos com a preocupação do que é. E Deus então nos deu o entendimento seguinte: que aquela situação eram muitas vidas que iriam se achegar ali, sedentas, famintas. Meus irmãos, nós confessamos aos irmãos, o pastor Vargas aqui, eu estou com ele, né, ali, e nós, a prova disso, o Senhor também algo de maravilha tem acontecido. Vidas têm se achegado ali. Glória a Deus. Socorro, vidas que se distanciaram estão retornando. E nós estamos vivendo experiências maravilhosas naquele lugar. Eu vou contar outra aqui, pastor, nós vamos rapidinho. Tem que ser rapidinho para dar hora dele. 45 segundos, tá bom? Por exemplo, no sábado passado, nós recebemos um diácono na nossa igreja. E nós havíamos, às 18 horas, pregado uma mensagem numa igreja, na igreja Condatura 2. Às 17 horas, às 19 horas, recebemos esse diácono ali. E no decorrer da mensagem que ele levou, o Senhor pôde dar a ele a mesma mensagem, com as mesmas revelações que o Senhor nos dava na igreja de Condatura 2. A igreja, os irmãos, eles deram para você a forma que Deus ele tornou agradável as coisas de forma maravilhosa no nosso meio. E tem feito isso de forma, aleluia, maravilhosa para testemunho da igreja. Glória a Deus. Eu quero convidar os pastores para estar aqui à frente. Aí o pastor Lourenço tem uma experiência para contar, ele já aproveita, já conta daqui e já faz o encerramento. Amados, a paz do Senhor, amém. Fico feliz de estar com os companheiros aqui hoje. Cheguei um pouquinho atrasado, mas os outros não penso conseguir chegar, né? Até separei uma palavra aqui, Apocalipse 1:6, que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos. Eu quero a mensagem que eu sobre ele, o sacerdote era conosco mesmo, que o Senhor estava falando. Foi o outro, não. Nós fomos feitos. Ele, sacerdote, para dar uma glória. Vou contar uma experiência rapidinho. Quando eu fui chamado para ser obreiro, eu tinha 15 para 16 anos. Então, alguns irmãos têm conhecimento da história. Lembra que eu ia chegar em último a sair? Eu fazia isso desde adolescente, montava na bicicleta, ia para a igreja, chegava cedo, a vida inteira ali em banco, montei mesa de som. Naquela época eu tinha projeção, mas nós organizávamos as coletâneas banco a banco. E não foi percebido, tá? E quando eu estava sendo feito na igreja, já consegui, nós como pastores, vamos colocar em prática. Porque, como foi dito, a obra não mudou, o chamado do obreiro não mudou, e em nome de Jesus nós vamos acertar isso para a mais glória do nome do Senhor. E eu ficava até o final de toda a reunião, todo culto. Quando eu estava ali no final, o grupo de exceção se reunindo, o pastor falou assim: chama o Lourenço lá que nós vamos falar com ele. E aí eu fui para o grupo de exceção, uma quinta-feira após o culto. Isso já era quase 9 horas da noite. Me chamaram e falaram assim: olha, Senhor revelou que você vai ser chamado para ser obreiro nessa obra. E foi maravilhoso para mim, eu me quebrantei ali, Deus falou comigo, tudo certo. No domingo de manhã, houve outro levantamento, com outros jovens. Eu fui levantado na quinta-noite, os jovens foram levantados quinta de manhã, domingo de manhã, com a ceia, com a igreja inteira. E eu fui perguntar por que eu fui quinta e todo mundo foi domingo. Eu perguntei por que eu fui levantado na quinta e todos os jovens foram levantados no domingo.
E aí o diácono disse assim para mim, que não está no nosso meio mais, fiquem sabendo, disse assim, você, meu filho, é pobre demais para ser chamado na frente da igreja inteira. O que aconteceu com você foi o cumprimento da revelação. A revelação é que era para te levantar. Então você foi levantado. Agora, levantar você no meio da igreja inteira não convém. Porque a sua realidade financeira não tem nada a ver com os jovens que foram levantados hoje. Vocês acharam a palavra dura? Eu também. Mas voltei o paletó aqui, eu ganhei. Eu acho que Matusalém está vivo até hoje. Não veio Matusalém, lá em Gaivota Verdes. Ele deu o primeiro paletó. Mas o Matusalém está vivo, não. É o Matusa lá. Botei meu paletó e fui para a igreja. Não mudei. Continuei cedo, passei na igreja, não sei o que, tal, a história toda. Primeiro para o profeta, segundo, terceiro. Quando deu 6 meses que eu já era obreiro, e eu tinha visto todos os jovens fazendo horror, e fazendo sábado à noite, e um especial, um jovem, botaram ele para fazer o horror na terça. Na quinta